Agora, irmão Gabriel Maria, o que você quer partilhar conosco hoje? O segredo é o louvor. Né? O louvor sempre nos leva mais perto de Deus, mesmo nas crises, né? Nos momentos difíceis. A gente tem que estar, mesmo que o nosso semblante fique abatido, né? O nosso coração fique mais pensativo, mas a gente tem que sempre louvar a Deus em todas as circunstâncias. E hoje, né, a gente veio ontem e partilhou um pouquinho sobre São Pedro de Alcântara. E eu fiquei com peso na consciência, porque é tão rico, né, assim, a vida de São Pedro de Alcântara. A gente estava partilhando lá, os irmãos ontem, né, falando um pouquinho dele também. Os irmãos, eu com os irmãos. E aí o irmão João da Cruz parou e perguntou assim: irmão, o senhor leu o livro dele, foi? Aí eu falei assim: não, só li um pouco da história dele para poder partilhar com os guerreiros lá do Exército de São Miguel. Mas é tão rico que a gente vê assim a riqueza da vida do santo e fica com vontade, né, de se aproximar mais de Deus através do testemunho dos santos. E hoje foi me permitido aqui, a irmã Terezinha Letícia deu permissão, então estou na obediência. Então vou mostrar para os guerreiros, para você que ficou aí com o coração desejoso, né, de ir lá visitar o menor convento do mundo, para você poder ver aí. Teve uma... sim, a história de São Pedro de Alcântara, que ele é padroeiro do Brasil, caiu no esquecimento, mas resumindo bem resumidamente, ele é padroeiro do Brasil por causa de Dom Pedro I, né, que adotou ele como padroeiro do Brasil, porque carregava esse nome, né, São Pedro, o Pedro dele, de Dom Pedro I, era por causa de Pedro de Alcântara. E aí ele foi até o Papa Leão XII, lembrei o nome do Papa, Leão XII, e aí pediu permissão, está lá tudo escrito, tudo direitinho, São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil, contemporâneo da grande Santa Teresa d'Ávila, né, que a gente já partilhou também um pouco da vida dela, que a gente já pôde experienciar, né, um pouco da vida de Santa Teresa no dia que a gente celebrou há pouco tempo atrás. E ele é contemporâneo dela e deu muita força a ela na reforma do Carmelo, quando ela passou por aqueles momentos difíceis, né, de reforma. Ele foi um grande apoio na vida de Santa Teresa d'Ávila, né, e diretor também espiritual dela, aconselhou muito Santa Teresa numa época muito difícil da vida dela, né, que ela precisava de luzes do Espírito Santo. Então, ele ajudou muito Santa Teresa d'Ávila, e a gente tem esse privilégio de ter São Pedro de Alcântara como nosso intercessor. E ele era um santo muito penitente, né? Muito doado, muito entregue a Deus, né? Sem reservas. Era uma alma completamente entregue nas mãos de Deus e muito penitente. Fazia tantas penitências que aqui, se a gente for dizer, você vai ficar de boca aberta, né? Vai ficar se perguntando como é que é possível alguém fazer tanta coisa assim e ainda permanecer vivo até, né? Inclusive disse que durante 40 anos da vida dele, entre dia e noite, ele dormia apenas 1h30. Meu Deus, para quem tem dificuldade em fazer sacrifícios, olha aí, qualquer sacrifício que a gente fizer não vai chegar nem aos pés desse de São Pedro de Alcântara. Era muito penitente, muito doado, tanto que no dia da sua morte, Santa Teresa viu a sua alma subir gloriosa, Santa Teresa mística, né? Viu a sua alma gloriosa subir para o céu. E também escutou ele dizendo para ela: bendita penitência que me deu tanta glória no céu. Ele diz que está lá em cima, lá num patamar bem alto, né, lá no céu, de tanta glória que ele recebeu por causa da vida de penitência que ele vivenciou aqui na terra. Então, vamos ver agora então como é que é lá no convento de São Pedro de Alcântara. Olha aí, essa daí é a entrada do convento aí, digamos assim, que já é o jardim que dá para o convento, né? Você vai vendo aí. E aí, ó, é o convento dele bem pequenininho. Aí a portinha onde entra, que se não tiver, se for uma pessoa de 1,80 m, se ela entrar e não tiver cuidado, ela bate a cabeça aí na porta. Então, cuidado quando você for. E é onde ele fazia as comidinhas lá do convento, lá, ó. Comentando com uma das irmãs, ela disse: parece coisa de criança. É isso mesmo, é porque é bem pequenininho, é bem simples, muito simples e muito santo. Coisa de santo, né, gente? Aí. E aí é onde ele celebrava a missa. O altar, ó, minúsculo também. E celebrava a missa com toda a devoção, com todo o amor também. E aí tem uma imagenzinha dele lá. Cela de São Pedro de Alcântara aí. Tem também Santa Teresa de Jesus escrevendo sobre ele também. Criou-se uma amizade filial, né, entre ela e São Pedro de Alcântara. E aí é como você fica dentro do convento. Se você for lá, você vai ter que ficar desse jeito, porque só pode ficar assim, só dá assim, né? De tão minúsculo que ele é. Ou assim, inclinado, ou de joelhos, ou sentado. Não dá para ficar em pé, e muito menos deitado.
Diz que o santo, né, São Pedro de Alcântara, ficava aí sentadinho para dormir, dormia sentado e de apoio ele tinha o quê? Ele tinha só uma pedra na cabeça, ele colocava uma pedra na cabeça como almofada, né? Não aconselho você que gosta de um bem-estar, né? São Pedro de Alcântara, esse santo penitente, e aí é a parte mais lá em cima do convento, né? Aí as partes mais internas do convento você vai vendo, e esse frade aí vai mostrando pra gente. E aí são os corredores que dão para as celas dos irmãos eram um pouquinho maiores do que a dele, né? Mas não tão grandes, mas a dele era a menor de todas, né? Que ele vivia essa penitência, né? Para se unir mais a Jesus através da penitência. E como a gente falou ontem, não é porque ele era um santo penitente que ele vivia tristonho, de cabeça baixa, né? Desanimado, não. Santa Teresa até testemunha dizendo que ele sempre com seu semblante alegre, sempre de bom humor e sempre dando testemunho, levando o aroma, né? O perfume de Jesus para todos aqueles que conviviam com ele, que tinha contato com ele. Diz que quando ele ia entrar na cidade, quando ele foi visitar uma vez Santa Teresa d'Ávila, foi visitar, e aí todo mundo, ele já tinha fama de santo, gente, olha só, em vida, todo mundo já considerava ele um santo. Quando ele ia entrando para visitar Santa Teresa, as crianças diziam, ele já está chegando, passou os muros da cidade, já está chegando. E aí quando ele chegava, era aquela multidão de gente para poder cumprimentar, pedir a bênção a São Pedro de Alcântara, e a gente tem essa graça de poder ter ele como nosso padroeiro. Deixa eu pegar só a nossa pesca aqui, que diz assim, que o monge ele tinha mais de 1,90 m de altura. Ele dormia numa sala de não mais de 1 metro quadrado, onde não conseguia deitar-se e nem levantar-se. Para descansar, sentava-se numa pedra e descansava a cabeça sobre um tronco colocado à altura dos ombros. Não admira que nos digam que dormia muito poucas horas por dia. Pois é. Então, e aqui tem as disposições. Deixa eu falar para você que só as disposições do convento, né? Aqui vai dizer assim, no documento que eu peguei, que fala um pouco da história dele, que fala que ele Deixa eu ver aqui, peraí. O minúsculo convento, onde a sala maior tinha de 5 por 3 metros, servia de refeitório e lugar de reunião. A outra sala, por assim dizer, que mede 5 por 3 metros, era a capela. Uma dezena de celas, a menor das quais era a do santo, e uma cozinha minúscula, iluminada por um buraco na parede que servia de janela, completava o convento, que tinha no centro um pátio, o jardim, de 3 metros, de um pouco mais de 3 metros. Então esse aí é o nosso grande padroeiro que a gente, né, não pode deixar ficar no esquecimento, que devemos pedir a intercessão de São Pedro de Alcântara para a nossa nação, para que Deus nos assista, né, para que Deus venha em nosso auxílio também por intercessão de São Pedro de Alcântara. Então acho que eu já falei demais, que Deus abençoe. Foi muito bom, irmão Gabriel Maria, foi maravilhoso conhecer cada vez mais os santos. O São Pedro de Alcântara é espanhol? É espanhol. Os guerreiros estão perguntando aqui no chat. Peço perdão porque eu não vou recordar agora o nome da cidade dele, que é um nome bem diferente mesmo, né? Bem diferente, não vou lembrar, mas nas próximas vezes, se Deus quiser, eu trago. Mas é um santo espanhol, sim. E então, pedir especialmente a intercessão dele, rezando pelo nosso país, pela nossa nação, que ele venha nos auxiliar em todas as nossas causas. Eu sei que também ele é da padroeira lá da paróquia do nosso irmão Luiz Maria, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Então, vamos pedir a intercessão desse grande santo, São Pedro de Alcântara. Grande santo, meus irmãos.